Olá, sejam bem-vindos! Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Bem, de facto, todos nós procuramos esse mistério, não é? Como viver uma vida saudável, visto que hoje em dia temos alguma dificuldade em encontrar essa vida saudável. Existem várias formas de vida saudável. Uma vida saudável física, que nós já falamos sobre isso, mas o que eu quero passar para vós é como nós podemos viver uma vida saudável a nível mental, a nível psicológico, a nível espiritual, porque isso irá se refletir na nossa vida física e na nossa vida no dia a dia. Bem, então hoje nós iremos falar sobre habitação. Mas afinal, o que é que habitação tem a ver com viver uma vida saudável? Todos nós temos ou procuramos uma habitação. E a habitação pode considerar-se um lugar onde nós encontramos conforto, tranquilidade, não é? Serenidade, unidade, paz, segurança, proteção, amor, aconchego e um ambiente acolhedor. Quem não gosta de ter uma habitação com essas características e com esses requisitos? Essas características de uma habitação são extremamente importantes, proporcionam e contribuem para viver uma vida saudável. Quando nós saímos para trabalhar, para viajar, para sairmos para qualquer lugar, sempre sabemos que temos um lugar para onde voltar, um lugar para onde regressar, ou seja, uma habitação. Existe esse lugar onde nós podemos encontrar a segurança, a proteção, o aconchego, não é? Sentirmos acolhidos, sentirmos seguros e confortáveis nesse lugar. E Deus nos ensina na sua palavra, em Salmos 84, versículo 3, que até o pardal encontrou casa e a andorinha o seu ninho. No teu altar encontrei o meu lugar, disse o rei David, Rei meu e Deus meu. Então, aqui a palavra do Senhor nos ensina que todos têm o seu lugar, não é? O pardal tem a sua casa, a andorinha tem o seu ninho. E onde é que é o nosso lugar? A nossa habitação. Na verdade, nós procuramos a nossa casa física, não é? A nossa habitação é o lugar onde nós procuramos todas essas características e esses requisitos que nós desejamos encontrar: o amor, a proteção, o aconchego, o acolhimento, o carinho, não é? A paz e a tranquilidade. Todos nós procuramos encontrar essas características na nossa habitação, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível encontrar um lugar físico que nos proporcione essas características que são extremamente importantes para viver uma vida saudável. Então, aqui rei David, ele nos mostra e nos ensina que ele encontrou o seu lugar, a sua habitação, aonde? Nos altares do Senhor, nos seus átrios, no seu altar, ou seja, na sua presença. Na presença de Deus, nós encontramos esse lugar, essa habitação, que não é um lugar físico, mas é uma habitação espiritual. Nós não vemos, mas existe, é real e ela nos proporciona todas essas características que nós desejamos encontrar numa habitação. Nós podemos encontrar na presença de Deus, que isso é extremamente importante para nos ajudar a viver uma vida saudável. Bem, mas podemos encontrar o rei David, ele descobriu esse segredo, esse mistério, que o ajudava bastante a se posicionar na sua vida, a viver os seus desafios no dia a dia. Era que ele podia encontrar esse lugar, o aconchego, o conforto e a proteção, né? Na habitação, na presença de Deus.
Em Salmo 71 nós encontramos que ele disse assim a Deus: "Sê tu a minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente." Então, Deus era e é para nós também, sempre será, a nossa habitação forte, ao qual nós podemos recorrer continuamente. Não é? Porque depois de um dia cansativo de trabalho, depois de uma semana, onde é que nós nos vamos buscar, vamos nos acolher, vamos nos refugiar? Na nossa casa, no nosso lar, na nossa habitação. Então, mas o rei David, ele ia mais além. Não é? Ele tinha todos os confortos, todo o comodismo, todo o luxo que ele poderia ter como rei no seu palácio. E ainda assim, ele ousava dizer que Deus era a sua habitação forte. Então, que nós possamos fazer dessas palavras do rei David também o nosso lugar, né? Que Deus seja a nossa habitação, o lugar onde nós podemos morar e encontrar tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida saudável. O rei David também disse a Deus: "Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve." Ora, aqui nós encontramos também mais uma passagem onde o rei David ele mencionava Deus como a sua casa fortíssima, não é? Que o ajudava, que o livrava das suas aflições, dos seus inimigos, onde ele se podia refugiar. Quando tinha de enfrentar batalhas, lutas e pelejas, ele sabia que Deus era a sua casa fortíssima, a sua habitação forte, que ele poderia recorrer e renovar as suas forças, sentir-se protegido nesse lugar que é a presença de Deus. Porque ainda em Salmos, né, o rei David, ele sempre dizia a Deus: "Tu me esconderás no secreto da tua presença, porque tu és o lugar onde eu me escondo, tu me preservas da angústia." Então, habitação é um lugar secreto. Ele encontrava na presença de Deus o seu lugar secreto, não é? A sua presença era um lugar onde Deus se escondia, onde Deus se refugiava. Como se fosse um alto retiro, não é? Um abrigo, um refúgio, não é? Uma habitação, uma casa, na presença de Deus. Nós encontramos esse lugar, não é? A nossa habitação, que nós nos sentimos protegidos, acolhidos, não é? Por Deus, e que Deus sempre é um lugar que nós podemos encontrar descanso e proteção de Deus. Em Isaías 4:6 também encontramos a seguinte frase: "E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva." Então, esse lugar, não é? Essa habitação, não é? Esse lugar espiritual, invisível, que nós não vemos, mas que é real, não é? Ele nos proporciona a sombra contra o calor do dia, contra as ardentes provas. Essa sombra é o alívio, é o refrigério, o escape que nós encontramos para nos escondermos das situações do dia a dia, um refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva, ou seja, contra os problemas, as aflições, as tribulações. Este lugar, esta habitação, ele é um refúgio, é um esconderijo, é um lugar secreto onde nós nos podemos refugiar, encontrar acolhimento, sermos acolhidos, protegidos, sentirmos-nos seguros perante as adversidades do dia a dia. É nesta habitação que é na presença de Deus. Até porque todos já conhecemos que em Salmo 91 diz: "Aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Omnipotente descansará." Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós habitamos na sua presença, quando nós fazemos da presença de Deus a nossa habitação, então nós podemos descansar à sombra do Omnipotente Deus. E esse descanso, ele irá contribuir e nos proporcionar extremamente, bastante importante para vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.